amanhã teremos também o STJ julgando um caso do Dallagnol, quer dizer, um caso do Lula, uma ação de indenizatória que o Lula moveu contra o Dallagnol por causa do PowerPoint. O Lula está querendo R$1 milhão de indenização por danos morais. Então põe na tela, por favor, a matéria da nossa querida Gabriela. A quarta turma do STJ pautou para esta terça-feira o julgamento desta ação indenizatória apresentada por Lula contra Deltan, ex-coordenador da Lava Jato. O relator do caso é o ministro Luiz Felipe Salomão. No processo, o petista pede indenização de R$1 milhão por danos morais devido à famosa coletiva concedida por Dallagnol em 2016, com o auxílio de um PowerPoint. Na ação, o ex-presidente alega que Dallagnol teria agido de forma abusiva e ilegal em rede nacional ao utilizar demonstração gráfica para apontá-lo como personagem central do esquema de corrupção montado na Petrobras. A ação foi protocolada originalmente na Justiça de São Paulo no mesmo ano de 2016, mas o juiz Carlos Maza Brito, da 5ª Vara Civil, rejeitou o andamento por considerar que a apresentação da denúncia em mídia nacional não antecipou qualquer juízo de condenação. Em 2018, a defesa do ex-presidente recorreu à 8ª Câmara de Direito Privado TJ de São Paulo, que também negou o pedido de indenização. Para os desembargadores na ação, não se vislumbra a ocorrência de dano moral indenizável. Deltan alega que usou o PowerPoint como ferramenta de apoio para facilitar o entendimento do público, considerando a complexidade do esquema e como reação à campanha difamatória que a Lava Jato foi alvo por parte dos advogados dos investigados. Erro de cálculo nosso, foi um erro de conta nosso sobre o modo, que pode ter gerado uma interpretação equivocada por parte da sociedade, mas a nossa intenção era de fazer exatamente o que a gente tinha feito em casos anteriores, disse o procurador em entrevista. Deltan, você não errou não, você acertou, tá? E a sociedade entendeu muito bem o seu PowerPoint. Então, em homenagem a você, eu vou reproduzir aqui um trecho dessa famosa entrevista coletiva, aproveitando o gancho, né, da ação indenizatória do Lula. Vamos lembrar o PowerPoint do Lula no centro lá, né, desse mega esquema de corrupção da Petrobras. Solta o VT, por favor. O poder de decisão de Lula fazia estratégia de governabilidade corrompida viável. Lula estava no topo da pirâmide do poder, competindo em nomear os altos cargos da administração pública federal. Mais ainda, no período em que foi estruturado o esquema criminoso em detrimento da Petrobras, foi Lula que deu provimento aos altos cargos da administração pública federal. A título ilustrativo, após as eleições de 2002, Lula chegou a afirmar publicamente seu poder de comando, dizendo: se quiserem falar dos ministérios, não falem comigo, eu falarei com vocês. Nesse contexto, foi Lula quem determinou ao Conselho de Administração da Petrobras a nomeação de diretores da Petrobras para atender ao PT, ao PP e ao PMDB. Em depoimento perante a polícia, o próprio Lula reconheceu que escolheu os nomes dos diretores da Petrobras, os quais foram enviados ao Conselho de Administração da Petrobras para aprovação formal. Hoje, o Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Cumpre aqui fazer duas observações. Primeiro, o Ministério Público Federal não está julgando aqui quem Lula foi ou é como pessoa. Não estamos julgando quanto seu governo foi ou não foi bom, ou quanto ele fez ou não fez pelo povo brasileiro. Não. O que o Ministério Público faz aqui é imputar a ele a responsabilidade por crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro em um contexto específico, afirmando qual é a medida da sua responsabilidade com base em evidências. A mesma ressalva aqui se aplica em relação ao Partido dos Trabalhadores. Não se julga aqui a adequação da sua visão de mundo, da sua ideologia, mas se avalia sim se a agremiação se envolveu, por meio dos seus diversos prepostos, em crimes específicos. A segunda observação necessária é o fato de que, como aconteceu em todos os outros casos, em razão de uma necessidade didática e prática, são imputadas aqui corrupções em contratos específicos e atos específicos de lavagem, embora seja necessária a descrição do esquema como um todo para fins de contextualização e para fins probatórios.
os valores das vantagens indevidas, os valores das propinas assim transmitidas para o ex-presidente Lula soma mais de 3 milhões de reais, como será explicado em detalhes em seguida. Alguns dados gerais dessa denúncia. Essa denúncia envolve 8 denunciados, os senhores estão recebendo a lista desses denunciados, dentre eles o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama Marisa Letícia. Nós temos como crimes denunciados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. O período dos crimes vai desde 2006 até 2016. O valor envolvido nesses crimes na corrupção é o valor de 87 milhões de reais e na lavagem de dinheiro 3,7 milhões de reais. Esse valor de lavagem de dinheiro corresponde a propinas pagas de modo dissimulado ao ex-presidente Lula. Apresentados esses dados gerais, nós passaremos a apresentar o conjunto de evidências e de contexto que nos fazem concluir, para além de qualquer dúvida razoável, que Lula foi o comandante do esquema criminoso descoberto pela Lava Jato. Passamos então a montar uma espécie aqui de quebra-cabeças, um grande quebra-cabeça, com pelo menos 14 conjuntos de evidências que se juntam e apontam para Lula como peça central da Lava Jato. Essas provas demonstram que Lula era o grande general que comandou a realização e a continuidade da prática dos crimes, com poderes para determinar o funcionamento e, se quisesse, para determinar a sua interrupção. Muito bem. Muito bem, muito bem. Eu encerro aqui com o artigo do Graeb. Mais gente precisa defender a Lava Jato. Põe na tela, por favor. Tá aí, ó. A Folha de São Paulo publicou no domingo uma entrevista importante com o diretor da Transparência Internacional no Brasil, o economista Bruno Brandão. Trata-se de uma voz independente, fazendo aquilo que quase ninguém tem feito, um contraponto aos críticos hiperativos da Lava Jato, políticos e advogados que enriqueceram defendendo políticos que tentam emplacar a tese de que a operação nada mais foi do que um projeto de poder de Sérgio Moro e alguns procuradores. Sobre as motivações do núcleo original de protagonistas da Lava Jato, Brandão lembra que eram todos integrantes do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, que já tinham larga experiência e muitas frustrações no combate aos crimes de colarinho branco. Abre aspas, são agentes que dedicaram suas vidas a essa causa e experimentaram a realidade do nosso sistema de impunidade. Nunca demais lembrar que o alvo original da Lava Jato não foi nenhum político, mas um doleiro, Alberto Youssef, que já era velho conhecido da Polícia Federal. Quando foram atrás de Youssef, e mesmo quando descobriram, meio que por acaso, que ele tinha ligações com o ex-diretor da Petrobras, os investigadores não esperavam encontrar um esquema de corrupção que envolvia diversos partidos e as maiores empreiteiras do país. Imaginavam estar na trilha de um caso clássico de lavagem de dinheiro apenas. Sobre a politização da Lava Jato, Brandão faz uma observação certeira, abre aspas, a operação parece ter feito cálculos políticos em alguns de seus movimentos, porque as defesas eram políticas. De fato, não existe lugar comum maior entre donos de mandato, mesmo aqueles que são apanhados com dinheiro em uma mala ou enfiado na cueca, do que dizer que estão sendo alvo de uma armação de inimigos políticos. Ao mesmo tempo, eles vão buscar abrigo no corporativismo, em que amigos e inimigos se irmanam em favor da blindagem de todos. Foi assim com a Lava Jato desde o instante em que ela descobriu o primeiro vínculo entre o dinheiro da Petrobras e os chefões de partidos políticos. Pode-se discutir a resposta da operação às manobras de seus alvos políticos, se foi a melhor a longo prazo, do ponto de vista institucional. Brandão acha que os cálculos políticos levaram a grandes erros. O que não se pode dizer é que a motivação política estava presente no momento em que o inquérito sobre o CEF foi retirado de uma pilha empoeirada de papéis, dando origem à Lava Jato. O outro ponto fundamental da entrevista do diretor da Transparência Internacional é que a resposta do Legislativo à Lava Jato, e eu acrescentaria aqui também a resposta do STF, especialmente sua segunda turma, não foi no sentido de aprimorar as ferramentas de combate à corrupção. O que nós vimos não foi uma correção de erros, foi um desmanche.
Ele faz uma comparação perfeita entre a reação do meio empresarial e a do meio político à Lava Jato. O primeiro tratou de criar mecanismos de conformidade, ou seja, adaptou suas regras internas para tornar a corrupção mais difícil de ser praticada e mais custosa para os desonestos. O segundo aprovou uma nova lei de improbidade e ainda pretende aprovar um novo código eleitoral, ambos mais brandos, mais lenientes com políticos e partidos. Abre aspas, os partidos não mudaram suas práticas, a democracia interna, a transparência, ao contrário, passaram leis que reduziram ainda mais os controles sobre a utilização de recursos públicos, segundo Brandão. A resistência do Congresso a revelar o caminho do dinheiro gasto nas emendas do relator fala por si. Há pouco na entrevista sobre o Judiciário, mas o discurso dos advogados do Clube do Charuto sobre a Lava Jato é desonesto. É a maneira como vários juízes do STF deixam que esse discurso se propague é vergonhosa. A Lava Jato usou leis sobre corrupção que haviam sido aprovadas pouco tempo antes e sempre leva tempo para que o uso de novos instrumentos jurídicos assuma formas estáveis. O tamanho da operação criou situações sobre as quais não havia precedentes e muitos entendimentos sobre regras processuais foram mudando com o carro em movimento. Mas tudo que resultou de hesitações, justificáveis ou não, do Supremo, hoje aparece como culpa de Moro e do Ministério Público Federal. A questão da competência da 13ª Vara de Curitiba é um exemplo disso. O STF levou 7 anos para decidir que Moro não deveria ter julgado certos casos, mas nenhum dos ministros faz qualquer objeção quando os advogados de Lula enchem a boca para dizer que ele foi condenado por um juiz incompetente. É como se o STF tivesse sido enganado ou induzido ao erro pelo magistrado ardiloso da primeira instância. Isso precisa acabar, e nem é por causa de Sérgio Moro. É para que as coisas voltem a ter sua devida proporção. Os instrumentos de combate à corrupção deixem de ser vistos como inimigos do desenvolvimento do país, como quer o ministro Ricardo Lewandowski, e a própria corrupção como invenção da trupe de Curitiba. Mais gente precisa falar como o Bruno Brandão fez hoje, como nós fazemos todos os dias e como nós esperamos que vocês também o façam.